Que a nossa sociedade diz sobre sentimentos e desejos? Sentimentos e desejos. Primeiro, a sociedade diz que sentimentos e desejos são o verdadeiro eu. Sentimentos modelam os nossos desejos e servem de bússola para a nossa vida. Escolhas, decisões, ações, reações. É assim que o mundo propõe. Vou dar um exemplo. O medo. O sentimento do medo leva a evitar um desafio. E eu senti medo, então eu evitei aquele desafio. Independentemente se eu deveria ter enfrentado aquele desafio ou não. A raiva gera uma reação impulsiva. Então, com raiva, você trata com grosseria e diz o quê? Eu sou assim mesmo. Eu como muito mal, como muito e mal, porque eu sou ansioso. Então, eu sinto ansiedade e eu desdobro a minha ansiedade em comilança. A sociedade diz que os nossos sentimentos são o verdadeiro eu e a sociedade diz assim: os nossos sentimentos e desejos devem ser expressados, devem ser realizados. Conhece Freud, pai da psicanálise? Freud, o pai da psicanálise, dizia que a repressão dos sentimentos pode levar a conflitos internos, sintomas psicológicos graves, e é preciso expressar as emoções, seja elas quais forem, isso é essencial. A psicologia de hoje diz que isso é essencial para o nosso bem-estar. A ponto de se uma pessoa diz assim, bom, eu me sinto mulher presa num corpo biológico masculino. O que o corpo biológico é não vale nada. O que importa é o que a pessoa sente. E eu fui pesquisar. E eu perguntei para os sites de busca e para as inteligências artificiais como se eu fosse isso. Me perdoem, tá? Não sou, mas eu perguntei. Eu me sinto mulher num corpo de homem. O que é que eu faço? Das muitas coisas que a internet me disse, 3 foram: primeiro, conheça pessoas que já fizeram essa transição. Vai atrás de pessoas que tiveram essa experiência e o que elas fizeram. Segundo, explore a expressão de gênero. Então, brinca disso, né? Se veste de mulher. Quase vim pregar de roupa de mulher hoje. Tenha uma aparência feminina, vê se dá certo para você. Maneirismos femininos. Talvez usando nomes, pronomes. De repente eu poderia trocar meu nome de Daniel para Jennifer. De repente eu me sinto mais autêntico ou mais autêntica. Sentimentos devem ser expressados. E aí, olha a terceira coisa maluca que a internet me disse: considere fazer a transição de gênero. E aí, as inteligências artificiais terminaram dizendo assim para mim: olha, o mais importante nisso tudo é você entender que não tem um caminho certo. O que mais importa, apareceu escrito lá para mim na tela, o que mais importa é como você se sente. Que Provérbios diz? Uma vez que somos dotados de sentimentos, não podemos negá-los, reprimi-los. Que Provérbios nos diz? Qual o papel que eles exercem na busca por uma vida espiritual saudável, uma vida com Deus? Eu não posso ter uma vida com Deus sem vontade de ter vida com Deus. Eu não posso cantar na igreja, eu não posso servir ao Senhor na segunda, na terça, na quarta, viver para Deus sem sentir vontade disso. Eu não estou negando isso. O que Provérbios nos diz? Provérbios nos diz 3 coisas sobre os nossos sentimentos e desejos, os seus e os meus. Primeira, os nossos sentimentos e desejos são deformados. Primeira coisa que a gente vai ver em Provérbios, para que eu leve uma vida sábia, eu tenho que entender que os nossos desejos e sentimentos, eles são deformados, eles não são bons e benéficos sempre. A queda de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden,
trouxe o colapso de toda a humanidade pura que Deus havia criado. Tudo se corrompeu. Não foi só fisicamente, não foram só as rugas, a velhice que vieram com o pecado. Os nossos sentimentos também foram deformados lá no Jardim do Éden. Todos os filhos de Adão e depois o novo Adão, que foi Noé, todas as suas descendentes, todos os seus descendentes nascem com deformidades, também emocionais, a ponto de os nossos sentimentos até armarem arapucas contra nós. É o que Provérbios diz no capítulo 11, versículo 6. A justiça dos retos os livrará, mas os infiéis serão apanhados. Em quê? Em que o infiel é apanhado? Num sentimento que ele tem lá dentro que se chama ambição. A cobiça prepara armadilhas para nós mesmos. A alma, irmão, irmã, tem apetite, é igual o seu estômago. É igual o seu estômago. A alma também tem apetite. Nós somos atraídos por coisas. A nossa alma tem desejos, coisas boas ou más, que nos dão prazer. Agora, é assim que a gente foi criado. E nada nem ninguém, a não ser o próprio Deus, seja a nossa necessidade única e negociável. É assim que a gente foi criado, para isso. Todos os outros prazeres à parte de Deus trazem em si um perigo de nos afastarem da devoção a esse Deus e nos destruírem. Então, quando eu tenho um desejo intenso no meu coração por alguma coisa boa, isso enfraquece a minha capacidade de avaliar essa coisa boa. E aí eu preciso obter isso a todo custo acima de Deus, não pelo valor, mas porque eu prometi aquilo para mim, então aquilo se torna um substituto de Deus. E eu estou numa enrascada, porque nada substitui Deus. Mulher não substitui Deus, sexo não substitui Deus, Coca-Cola não substitui Deus, chopp não substitui Deus, casamento não substitui Deus, emprego não substitui Deus, negócios não substituem Deus. Se não bastasse que os nossos desejos e sentimentos deformados colocam coisas no lugar de Deus, os nossos sentimentos e desejos também se voltam para coisas corrompidas. Vou dar exemplo para você. Eu não tenho projetado aqui na tela. Abre sua Bíblia, vou dar alguns exemplos disso. Provérbios 10. Na sua Bíblia aí, por favor, se você tiver. Sabedoria é agir de acordo com o que Deus diz. Certo? Estamos estudando isso. Provérbios a gente aprendeu esse ano. O que é ser sábio? É eu agir de acordo com o que Deus diz. Motivado pelo quê? Por reverência e temor e amor a esse Deus. Eu faço isso o tempo todo, em todas as áreas da vida, em tudo que Deus diz. Então, Provérbios, por exemplo, capítulo 10, veja aí, versículo 6. Provérbios 10, 6. Então, a sabedoria me diz o seguinte, ó, capítulo 10, versículo 6. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Sabedoria está me dizendo o quê? Que eu não posso ser violento no meu falar. Eu não posso ser grosseiro, estúpido. Certo? Isso é a sabedoria de Deus. Versículo 8, na Bíblia aí. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato leva à ruína. O que a sabedoria me diz? Para eu ouvir uma repreensão. Para eu ouvir o que eu não gosto de ouvir, de quem eu não gosto de ouvir. Olha lá. O sábio aceita mandamento. Essa é a sabedoria de Deus. Versículo 9. Quem anda com integridade, anda com segurança, quem segue veredas tortuosas será descoberto. A sabedoria de Deus diz o seguinte: não fica mentindo, não fica escondendo. Não vive uma vida dupla com coisas escondidas da esposa, do marido, do pai, do filho, da mãe, da sogra, do, sei lá, do patrão. Seja íntegro, seja quem você é, sem precisar esconder nada de ninguém. A sabedoria diz, versículo 12, 10, 12. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Então a sabedoria está dizendo o seguinte, ó, perdoa, não odeie, não entre em atrito.
Versículo 17. Vai aí. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. O que a sabedoria diz para mim, que Deus diz para mim, para de novo acolher disciplina e não ignorar quando eu sou repreendido. Versículo 18: o salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. A sabedoria diz para eu ser honesto, para eu ser correto, para eu não dar golpe, para eu não fazer trapaça. E o último versículo que eu separei foi o 26. Como vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Aqui a sabedoria está dizendo o seguinte: não seja preguiçoso, porque preguiçoso é igual fumaça no olho. Isso é um provérbio pictórico, né? Gráfico. Você imagina fumaça no olho. Preguiçoso é assim: você pede uma coisa, esquece, não vai acontecer. Isso não vai te dar trabalho. Então a sabedoria diz: não seja preguiçoso, seja trabalhador. Agora, veja, os nossos sentimentos nos levam a fazer todas essas coisas aí ou não? Sim ou não? Claro que não. Explosão de ira. Provérbios falou para você fechar sua boca. Quem aqui nunca explodiu de ira? Quantas vezes por dia, pastor, o senhor está falando assim? Se for menos de 3. Por quê? O nosso sentimento é o que na hora da ira? É o nosso ego. O nosso ego é atacado e não a honra do nome de Cristo, a gente explode em ira. Os nossos sentimentos nos levam para longe do que lemos aqui na Bíblia. Mentir. Mesma coisa. Quem nunca mentiu? Hã? Mentira. A mentira decorre da idolatria da própria reputação. Por que que você e eu mentimos? Porque você e eu olhamos, eu olho para a minha reputação e coloco ela num pedestal e digo assim: eu preciso de uma opinião positiva, eu não posso ter das pessoas uma ideia negativa sobre mim, ainda mais do meu cônjuge, ainda mais das pessoas próximas, dos meus amigos. A mentira vem daí, ou do medo, da insegurança, ou de pecados e fraquezas que eu quero esconder. Então, Provérbios diz para eu ser verdadeiro, mas eu minto, porque eu tenho um sentimento contrário a isso. Bater boca, que vem do egoísmo, do egocentrismo, do orgulho, da vaidade. Recusar críticas. Provérbios diz, o sábio aceita críticas, mas no dia a dia, quando sua esposa quer cobrar você, você aceita de bom grado? O marido quer falar alguma coisa? Difícil. Por quê? Porque lá dentro tem sentimentos e desejos de quê? De orgulho, de falta de humildade, de insubmissão, de ocultação de pecados. Reclamação. A Bíblia diz para nós sermos gratos. Nós somos gratos. Quem nunca reclamou na vida? Assim, pastor, 3 vezes ao dia? Reclamamos, porque temos sentimentos de ingratidão, de autossuficiência, achamos que merecemos mais, falta quebrantamento, humildade, envia a graça de Deus na nossa vida. Fofoca. Sabedoria diz para a gente não fazer fofoca, mas nós falamos dos outros por causa de inveja, competição, falta de amor. Por aí vai, preguiça e todos os outros. Então, o meu ponto com tudo isso é te levar para entender. E esse é o apelo nessa parte do sermão. Reconheça, isso vai te ajudar muito. Reconheça que os seus sentimentos e desejos lutam contra você mesmo. Reconheça que eles são traiçoeiros. Seus sentimentos são pecaminosos. Seus desejos são a origem de todo tipo de pecado. Não se iluda mais. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, ele usa a ideia de uma mulher dando à luz um filho. Esse desejo, tendo consumido, dá à luz o quê? O pecado. E o pecado, ao ser consumado, gera morte. Primeiro ponto que Provérbios nos ensina é: não seja escravo dos seus sentimentos, dos seus desejos.
Seus sentimentos e desejos não podem ser correntes, algemas na sua vida. Segundo, Provérbios diz o seguinte, que os nossos sentimentos, eles também são tribais. Tribais. As tribos onde vivemos criam os caminhos que nós acabamos percorrendo. Os nossos sentimentos e desejos são tribais. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu vivo num ambiente que me influencia por um caminho, por um comportamento, eu percorro aquele caminho, eu percorro aquele comportamento e aquilo se torna a minha vida, porque a minha tribo me levou àquilo. E aquilo acaba moldando o meu coração. Temos a tendência de achar mais interessantes, mais corretas e boas as ideias das pessoas com quem passamos a maior parte do nosso tempo. Nós achamos mais legal aquilo que vemos nas pessoas com quem convivemos, pessoas que admiramos, e o universo online está incluso aqui. Isso significa que os meus sentimentos não só são deformados, era para estar aqui o segundo ponto já, não tem aí? Isso, finalmente veio. Os nossos desejos são tribais. Os nossos desejos não somente são deformados, como eles são influenciados pelas nossas tribos. O que Salmo 1 diz? Que quem se assenta na roda dos zombadores se torna o quê? Um zombador. Como é que é? Aquela história, ande com 5 sedentários e você será o sexto. Então, Provérbios 24 mostra esse princípio. 24:1 diz assim, olha... Temos aí? Temos. Não tenha inveja dos maus, nem queira estar com eles, porque o coração deles planeja violência e os seus lábios falam para ferir. Perceba que o sábio diz para você não querer estar com quem? Com quem que você não deve estar, nem ter inveja? Por causa dos maus, por causa do que eles são. Eles planejam violência e falam para ferir. Agora, por que a gente tem a tendência de invejar um zombador, um cruel? Porque muitas vezes eles são bem-sucedidos, aparentemente, por causa da crueldade, dos padrões deles. Não se importa com o que é certo e o que é errado, age de maneira desonesta e insensível para conseguir o que quer. Então eu vou dar um exemplo aqui que é bem assim escancarado, né? A moçada, o adolescente, o jovem. Quem é admirado pelos adolescentes e jovens? Quem é? O rapaz que põe uma camisa arrumadinha e vai para a igreja e não pega a menina nenhuma, usa uma Bíblia, obedece o pai e a mãe, trabalha na igreja. Esse é admirado? Não. Você vai olhar o perfil dessa galera aí nas redes sociais, tem meia dúzia de gato pingado de seguidor. Quem que tá cheio de seguidor? Cara que faz bobagem. Cara que tem um monte de mulher, o cara que não tá nem aí pra igreja. A menina que é descolada, que é sensual. E aí é isso que influencia. E a gente admira. Porque parece que estão conseguindo o que querem, são bacanas. Trazendo para o nosso mundo mais próximo, mais real. O provérbio está falando aqui de alguém que mente para se dar bem, trapaceia nos negócios para ganhar e dá certo. A pessoa mente e se dá bem. A pessoa trapaceia e tem lucro. A pessoa que se exibe e fisicamente sensualiza e as pessoas olham para ela. Você fala, puxa vida, podia ser assim comigo também, né? Só que tem um detalhe aí na nossa sociedade. Nessa questão de que os nossos sentimentos e desejos são tribais,
a sociedade, o mundo jaz no maligno, né? Então a coisa é complicada. Ao mesmo tempo, o mundo diz assim, olha, seja autêntico. Não é isso que o mundo diz? Seja autêntico. Só que é uma grande falácia. Há um discurso na sociedade para você ser fiel a você mesmo, criar sua própria identidade por meio de escolhas autônomas, rejeitando o moralismo, rejeitando a igreja, rejeitando religiosidade, coisas antiquadas impostas. Seja autêntico, seja quem você é. Só que isso é uma falsa autonomia, isso é uma cortina de fumaça, é só uma mudança de tribo. Quando o mundo diz assim, olha, seja autêntico, ele não está dizendo para você não ter tribo. Ele está dizendo assim, saia da tribo dos bons, dos que temem a Deus, dos que leem a Bíblia, e segue essas outras tribos aqui, ó, que chutaram o balde, que fazem o que querem da vida. É falácia que é autenticidade. Não tem autenticidade nenhuma. É gado. É gado. Está seguindo na sociedade corrompida. Percebe? Então, fica uma coisa complicada. O ponto é, a nossa identidade está deformada por causa de desejos deformados, mas também porque nós somos tribais. E aí a aplicação para a nossa vida agora para você, quais tribos estão influenciando os seus desejos? Vou repetir a pergunta. Quais tribos estão influenciando você? O que você sente, o que você deseja? Porque nós somos tribais. Quem está te influenciando? Eu vou dar um exemplo muito prático aqui. Quantos cultos nós temos por mês na igreja? De domingo, quantos? Hã? 4, dependendo, 5. Vamos contar 4. 4 dias em 30. Quantos por cento? Por alto aí, alguém rápido para calcular? 13. 13,33%. 4. Só 13% dos dias do mês você vai ao culto. 13, se você for fiel. Se você for infiel e faltar um domingo, a conta é mais fácil, né? De 30 dias, você vai 3. É quanto? Quanto? 10. 10% dos seus dias do mês, você está com a igreja, com a tribo. Com a sua tribo, que tem que influenciar você. Estou falando para um crente que vem na igreja 3 vezes por mês. Se você vem 2. Quantos por cento? 6,6%. Ah, domingo fui na casa da sogra, não fui na igreja. Ah, domingo fiquei tomando cerveja, não fui para a igreja. Ah, domingo tinha jogo, não fui para a igreja. Você tem só 4. Você ainda falta. Você não tem compromisso com a tribo. Não é essa a sua tribo. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa parar de brincar e tomar uma decisão. A sua tribo é a tribo de Cristo. Você tem que estar aqui no culto. Faça chuva, faça sol, com parente, sem parente, com festa, sem festa. Você tem que estar aqui na escola bíblica, de quarta-feira. Pare de brincar. Essa tem que ser sua tribo, porque nós somos tribais. O provérbio diz: não queira estar com os ímpios, porque eles vão fomentar desejos de Satanás na sua vida. Tem que estar com o povo de Deus, para que o povo de Deus influencie você para as coisas de Deus. Igreja não é religião, culto não é missa, é tribo, igreja é povo que convive para chegar mais e mais perto de Jesus. Acorda, acorda. Saindo do ambiente da igreja, como é o seu dia a dia? Quem são seus amigos aí, seu dia a dia?
Os amigos presenciais. Quem são suas amizades? Seus camaradas, suas amigas, são gente da fé, gente do Senhor? Tem que ser. Tem que ser. A gente está aprendendo hoje aqui como canalizar os nossos desejos e sentimentos para Deus, para a sabedoria. Se você não se reúne com pessoas que temem a Deus, seus sentimentos vão ser seduzidos por pessoas que não temem a Deus. É óbvio, isso é matemática. 2 mais 2 é 4, 2 menos 2 é 0. Tem conversa. Amigos na web também. Quem está te influenciando na internet? O rapaz quis impressionar a garota, né? Tava conhecendo a garota, tal, quis impressionar e falou assim para ela: "Bom, eu sou marinheiro e escritor." É mesmo? Marinheiro? Como é que negócio? Você é marinheiro e escritor? É. Eu navego no Instagram e escrevo bobagem no Facebook. Marinheiro e escritor. Como é que está a sua vida virtual? O que você está recebendo com seus ouvidos, seus olhos? O provérbio está dizendo: não se junte aos infiéis, você será um deles. Os nossos desejos são deformados, os nossos desejos são tribais. E agora vem o terceiro ponto, a parte mais importante da mensagem. Terceira coisa que Provérbios nos diz é que os nossos desejos precisam ser reformados continuamente. Eles podem, é possível e precisa domesticar sentimento, refrear, refazer, redirecionar. Provérbios diz que a pessoa sábia, ela não aceita os seus sentimentos e desejos como eles aparecem. Muito menos se entrega a eles. O sábio, ele restaura, ele conserta, ele corrige os seus desejos. Por meio do quê? Por meio do conhecimento da verdade, da palavra viva de Deus. Provérbios capítulo 23, versículo 17 e 18 nos diz assim: não tenha inveja dos pecadores, pelo contrário, persevere no temor do Senhor em todo o tempo. Agora, olha que interessante o versículo 18. Por quê? Isso vai dar certo. Olha lá, ó. Certamente haverá um futuro. Sua esperança não será frustrada. Se você não ficar invejando os pecadores, mas perseverar no temor do Senhor o tempo todo, isso vai mexer com você. Isso vai afetar seu sentimento. Isso vai reordenar teu coração. Haverá bom futuro para você. A sua esperança não será frustrada. Agora, veja que Provérbios diz que requer uma ação decisiva, requer uma dedicação intencional. Persevera no temor, persevera no temor. Entende que Deus é para ser temido e que, enquanto os seus desejos levam você a agir como você age, o contrário também é verdadeiro. A maneira como você age modela aquilo que você sente. Nós temos falado sobre isso aqui em Provérbios, com base em Provérbios nos últimos domingos, e trago de novo essa ênfase. Quando eu sinto raiva, eu explodo de raiva e eu ajo com raiva e eu xingo. O meu desejo produziu uma ação, mas o contrário também é verdadeiro. Existem ações que eu posso semear e é isso que significa perseverar no temor do Senhor. Ações que vão modelar os meus sentimentos. Eu queria trazer uma frase que eu compartilhei anteriormente, que diz assim: somos o que fazemos repetidamente. Então,
Se você busca por Deus em oração, persevera nisso, não interessa se está com vontade ou não, isso vai encher teu coração de zelo por Deus. Se você pratica o louvor, se você adora a Deus, se você persevera no temor do Senhor, até que você não apenas acredite, creia, mas tenha temor, tenha admiração, firme sua vontade na obediência a Deus, então isso vai ser sucesso na sua vida. A sua esperança não será frustrada. Essas atitudes, esses passos decididos na busca do Senhor vão produzir desejos de adoração, de fervor, de obediência e zelo pelo Senhor. Então, isso significa não fique esperando, sentir vontade de fazer as coisas certas. Você nunca vai ter. Ah, estou morrendo de vontade de servir na igreja. Não tem vontade de servir na igreja. Ah, não sinto vontade de parar de ver pornografia. Você não vai sentir nunca. Ah, eu não sinto vontade de chamar minha esposa de meu amor. Eu só sinto vontade de chamar ela de bruxa. Ou sei lá, qualquer outra coisa. Você não vai sentir vontade. Não vai. Nossos desejos são deformados e tribais. Eles têm que ser reformados. Sacou? É isso que a gente tem para hoje. Os nossos desejos são deformados e tribais e precisam ser reformados. Pare de seguir sentimentos aleatórios e trabalhe para desejar o que é bom e correto, reordenando seus desejos em direção a Deus. As ações de obediência a Deus moldam pensamentos, coração em direção ao temor do Senhor. Busque a Deus em oração, em louvor, em adoração. Aprenda sobre o Senhor na sua palavra, ouça, leia, discuta, reflita e pratique isso até que você creia e experimente temor de verdade e profunda admiração por ele. Há um homem que disse uma vez o seguinte: se você está com a alma fria, entra no quarto, põe o joelho no chão e ora até que Deus aqueça seu coração e não saia de lá antes disso. E aí o apetite então é atraído por Deus, para Deus, e aí sim ele é saciado, porque Deus é a fonte de água viva que nos sacia. E aí os nossos sentimentos, desejos, pensamentos centrados em Deus vão produzir ações que honram a Deus, e você entrará nesse ciclo de uma vontade firmada no temor, na obediência ao Senhor. O seu apego ao pecado, o seu apego a coisas secundárias, as suas idolatrias vão enfraquecer, porque você estará amando a Deus com tudo que você tem, tudo que você é. Quais são os desejos distorcidos que estão tirando Deus da posição mais elevada na sua vida? Quero terminar com um último provérbio para fechar aqui essa ideia. A gente aprendeu que os nossos desejos são o quê? Bonzinhos? Deformados. Se você acredita na Bíblia, repita comigo: os meus desejos são deformados. Você acredita nisso? Então, diga isso para si mesmo aí agora: os meus desejos são deformados. Segundo, eles são tribais. Eles seguem a tribo. Então, em terceiro lugar, o que eu tenho que fazer com os meus sentimentos e desejos? Reformá-los. Através do engajamento na vida com o Senhor, na igreja, na oração, na palavra, na obediência diária. Por isso que eu trago esse último provérbio, que é Provérbio 15:14. Esse provérbio fala do crente coração e do crente boca. Tá bom? Qual você é? Você é crente coração ou crente boca? Crente bocão. Uau! Qual você é? O crente boca está sempre jorrando o que ele pensa. É uma metáfora, tá? Não é só o falador, não é isso. É a pessoa que só
expressa o que ela pensa, faz o que ela deseja. Ela é arrogante, ela devora estupidez, insensatez, ela não reflete, fica indo atrás de coisas fúteis, maldosas. O crente bocão, ele acha que ele sabe tudo e não precisa aprender nada. É isso que Provérbios diz: a boca dos insensatos se alimenta de estupidez. É o crente boca. Ele engole tudo quanto é bobagem e põe para fora. Com a máquina de besteiras. Crente boca. Você é o crente boca? Não. O sábio é coração. É outro órgão que é usado para falar do sábio. O coração sábio busca, adquire mais e mais o quê? Conhecimento. Que conhecimento é esse? Da situação econômica do país? Política? Claro que não. Conhecimento de Deus. Conhecimento da palavra de Deus. O sábio não é um bocão. Ele é um coração. Ele reconhece que precisa aprender. Ele reconhece que ele é pequeno. Ele reconhece a necessidade do grande que é Deus, de se alimentar dele, de saber sobre ele, de compreendê-lo. Ele sabe que tem pecados na vida dele que ele tem que abandonar, falhas que ele tem que corrigir. E ele vai atrás de mais aprendizado pela palavra, pela oração e pela comunhão com a igreja do Senhor. Então, peça ajuda para o Senhor para alimentar o seu coração, seus desejos, com a sabedoria do alto. Sabedoria revelada na palavra, nas escrituras, ao invés de se satisfazer com a tolice. A alma sem Jesus é terra seca. Certo? Nossa alma é como uma terra seca, deserta, árida. Pode ter tudo ali na alma. Pode estar tudo redondinho, tudo funcionando. A casa própria, a despensa cheia, os filhos, tudo ali, está tudo ali, esposa, tem ali tudo ali. Terra seca. Qual é a fonte de água viva que irriga a terra seca? Quem disse eu sou água viva? Quem disse? Jesus. Ele vai te saciar. Chega de ser bocão e se torne um corá. Alimenta sentimentos, reordena sentimentos. Eles são deformados. Reordena esses sentimentos para aquilo que sacia, que é Jesus. Vamos orar? Graças te damos, ó Deus, pelo privilégio de nos reunirmos nessa noite como igreja do Senhor. E esse seja o momento em que o Senhor venha reordenar os nossos sentimentos, os nossos desejos. E essa palavra sirva para trazer de volta para que o Senhor espera de nós. E que essa seja a partir de hoje a busca de muitos aqui. Entendendo a deformação de sentimentos e desejos, que não devemos segui-los, obedecê-los, nos ajuda a entender isso e aceitar, ó Deus, que o Senhor pode nos ajudar nessa batalha para buscarmos sentimentos santos, puros e íntegros que agradem e honrem o Senhor. Os nossos desejos sejam reformados à tua vontade, ao teu padrão, que nós desejemos estar na tua presença. Nós oremos até desejar a oração, que nós leiamos a palavra até desejar ler a palavra, que nós frequentemos a igreja até desejarmos frequentar a tua igreja, Senhor, que nós vivamos em santidade e obediência até que isso se torne um desejo do nosso coração. Possamos ter o coração sábio que busca conhecimento. E esse conhecimento é Cristo, aquele que sacia a nossa alma. É em nome dele que nós oramos. Amém.